Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. O livro mais lido da história da cristandade, depois da Bíblia, é o Peregrino. Disparado na frente de qualquer outro, mas muitos milhões de exemplares na frente de qualquer concorrente. John Bunyan escreveu esse livro na prisão, cheio de alegorias. O camarada, antes de converter, era chamado graceless no original, desprovido de graça. A partir do momento que ele se converte, ele é chamado de cristão. E toda a sua trajetória rumo à plena salvação é contada na forma de alegorias. Tem um momento que cristão encontra uma outra personagem alegórica chamada intérprete, que, como o nome diz, vai explicar verdades bíblicas. Intérprete o introduz numa sala, num cômodo que nunca tinha sido varrido. Uma pessoa entra, começa a varrer, a poeira levanta, é insuportável ficar ali. Ele sai tossindo. Do lado de fora, ele vem intérprete sinalizar para que outra pessoa entre. A segunda pessoa entra borrifando água. Essa poeira no ar, agora umedecida, rapidamente baixa, e umedecida, pode ser varrida, a sala foi limpa. Do lado de fora, o intérprete olha para o cristão e diz: a primeira pessoa que entrou varrer a sala é a lei. A poeira que você viu levantar é o pecado no coração do homem. Ele está falando de natureza pecaminosa. Mas ele diz: a segunda pessoa que entrou para borrifar água é o Evangelho. A água é a graça. Eu acho extraordinária a forma como ele simplifica essa doutrina que nós estamos tentando montar as peças do quebra-cabeça. O que a Bíblia está dizendo: a lei não resolvia o problema. Ela era tipo o raio-x. Ela dava o diagnóstico, mas não dava a cura. Mas se o diagnóstico não é curado, não é preciso, a proposta de cura também não será. Então, quando a Bíblia diz que a lei serviu de um aio, de um guia, um tutor para nos levar a Cristo, não é só porque ela profetizava o Cristo que viria, a obra que ele faria, mas ela tinha um papel de diagnosticar o problema do homem. Por isso que Paulo diz em Romanos 6, quando o mandamento foi dado, ele está falando da lei, o pecado que estava em mim reviveu. Mostrou as suas garras, a sua força, a natureza pecaminosa que é rebelde, reagiu contra uma lei para ser obedecida. Qual era o propósito da lei? Denunciar ao homem o seu estado e dizer: ei, você não precisa só de perdão para pecados que você comete, você vai precisar ser perdoado todo santo dia o resto da vida. A lei estava dizendo: o que você precisa é de transformação. E ela sinalizava: um dia alguém virá não apenas para perdoar pecados, mas para transformar, empoderar você a um lugar onde você consiga viver obediência. Deus diz a respeito de mudança de aliança: escreverei a minha lei nos seus corações. Uma das maiores características da nova aliança é que ele não teria mais um povo rebelde como da antiga aliança, mas alguém que absorveria seus mandamentos, poderia vivê-los. Todo o propósito da graça flui numa direção: força capacitadora para a obediência. Então vamos recapitular. Primeiro fundamento, repita comigo se você puder: mudança de lei. Segundo fundamento, remoção da condenação. Terceiro fundamento, capacitação para a obediência. Agora vamos entender isso um pouco melhor. Eu vou voltar nesse texto de Romanos 8 algumas vezes, mas para ir explicando a gente vai ter que dar uma volta. O que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, a graça fez, para que a exigência da lei se cumprisse em nós. A plena obediência nunca foi possível na lei, mas seria possível na graça. Por quê? Por causa da natureza pecaminosa. Como esse problema se instalou? Romanos 5,12. Dois versículos depois você vai descobrir que Paulo está falando de Adão. E diz: por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Paulo vai dizer em Romanos 5, quando o primeiro pecou, todos pecaram. Como é que o pecado de um definiu o pecado de todos? Então vamos no que a Bíblia diz sobre a criação. Como que Deus fez o primeiro? Conforme a sua imagem. Deus estabeleceu uma lei para toda a criação, não era só para animais e vegetais, incluía o homem. Cada um reproduza conforme a sua espécie. Então, se Deus faz o primeiro parecido consigo e manda reproduzir de acordo com o que foi feito, o que é que Deus esperava das réplicas do resto que emanassem do primeiro? Que todo mundo fosse parecido com ele. Esse é o propósito da criação. Efésios 1,4, ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Santidade não é assunto secundário ou periférico na doutrina cristã, é o cerne do propósito da criação.
Ah, pastor, mas o homem pecou, estragou tudo. É verdade. Na lei, depois do homem estar em pecado, Deus, por meio de Moisés, disse: sede santos, porque eu sou santo. Sabe o que ele está dizendo? Meu plano mudou. Vocês podem ter bagunçado as coisas embaixo, mas o meu plano permanece inalterável. Ah, pastor, mas veio a graça sim. Na graça, o apóstolo Pedro cita a lei de Moisés, porque ele não está citando um rito cerimonial interrompido. Ele está citando a revelação de um propósito. Ele diz: porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O propósito não mudou. Mas ninguém vai negar que Adão o inviabilizou. E é por isso que nós precisávamos de redenção. Quando o primeiro pecou, ele deformou o molde. O primeiro era um cabeça de raça, uma matriz reprodutora, um protótipo. Quando pecou, ele deformou o molde. Ao deformar o molde, ele ainda está debaixo de uma lei: reproduza segundo a espécie. O primeiro homem pecador agora reproduz seres pecadores. Já no segundo século, Tertuliano cunhava definições teológicas como pecado original e natureza adâmica. Eu e você precisamos entender. O Salmo 51:5 diz: eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Você já vem ao mundo com defeito de fábrica. Outro dia um falou para mim, Davi estava falando dele, não dos outros. Falei: pula para o Salmo 58:3. Os ímpios se alienam desde a madre, desde que nascem proferem mentiras. A igreja abandonou essas verdades, gente. Não se fala mais disso. O problema do homem não é o que ele cometeu, o que ele fez de errado, é o que ele é. Quando meu filho Israel era recém-nascido, estava no bercinho, Kelly e eu estamos olhando para ele, babando nele, felizes com aquilo que Deus nos deu. Eu lembro que Kelly, feito mãe orgulhosa, olha para mim toda sorridente e disse: não é um anjinho? Falei: aí não, mulher, você nasceu estragado. Se não arrepender, não nascer de novo, não for cheio de Espírito Santo, não presta para nada. Ela ficou me olhando em estado de choque. Falei para ela: vai dizer que eu estou mentindo? Ela falou: estragou meu momento. Falei para ela: mas pelo menos garantir a salvação do menino. Se a gente achar que anjinho não vai levá-la a Cristo, pais, me ouçam. A maior responsabilidade de um pai é conduzir seus filhos a Cristo. Tem muito pai formando bons cidadãos para o mundo, mas que não são cidadãos dos céus. Nós precisamos o mais cedo possível levá-los a uma consciência de que eles nasceram em pecado e precisam de transformação, não só de perdão. Eu sei que não foi o melhor momento de eu doutrinar minha mulher, mas nós precisamos resgatar essa verdade. Aí o homem vem a esse mundo, criado parecido com Deus, como um molde para reproduzir gente parecida com Deus, mas ele deforma o molde, se torna um pecador, reproduz pecadores. Aí Deus diz: eu vou consertar essa bagunça. E ele manda Jesus. Romanos 5 diz: pelo pecado de um, todos pecaram, mas pela justiça de um, muitos serão justificados. Aí Paulo diz que Adão prefigurava aquilo que havia de vir. Aí então Jesus vem para consertar. E nós achamos que Jesus só veio perdoar a linhagem do primeiro Adão. Vamos pensar juntos, gente? Vá comigo para 1 Coríntios 15, verso 45. Primeira vez que eu prestei atenção nesse texto, eu tinha 15 ou 16 anos de idade. Eu sei porque eu recém tinha sido batizado no Espírito Santo. Foi quando eu comecei a estudar a Bíblia com mais atenção, dedicação. Aí eu estou lendo lá: pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. Traduções mais antigas dizem alma vivente. Mas o último Adão é espírito vivificante. Parei e falei: tem outro Adão além do marido da Eva? Falei: nunca vi isso. Naquela época não tinha Google. Eu fui conversar com meu pai, que era a maior referência que eu tinha acesso de estudo bíblico. Fui lá e falei: pai, tem outro Adão além daquele primeiro lá do Éden? Meu pai dificilmente respondia uma pergunta sem fazer outra. Ele disse: está perguntando por quê? Foi porque Paulo fala do primeiro e do último Adão. Ele me interrompe e disse: fala de outro é porque tem. Eu senti minhas orelhas crescendo. Falei, reformulando a pergunta: quem é o outro? Que eu nunca vi ninguém falar dele. Meu pai, que dificilmente dava algo pronto, era um treinamento rigoroso para fazer a gente pensar disso: vá conversar com o texto. Mas pai, o senhor já sabe. Vá conversar com o texto. Sim, senhor. Eu voltei lá tudo de novo. Foi assim está escrito: primeiro homem, Adão, o marido da Eva, se tornou um ser vivente, um ser vivo. Claro, ele foi criado, uma criatura. Mas o último Adão é espírito vivificante. Falei: peraí, esse aqui não recebe vida, esse aqui comunica vida. Então se o primeiro é criatura, esse aqui é criador. Falei: opa, isso não é comparação, é contraste.
Com a ideia de contraste, fui para o 46. O que vem primeiro, ordem cronológica, não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. Então, peraí. Ser vivente, espírito vivificante. Natural e espiritual, outro contraste. 47. O primeiro homem, você lembra como Deus fez o primeiro? Ele diz, formado do pó da terra é terreno. O segundo homem é celestial, é do céu. Falei, outro contraste, celestial, terreno. Eu falei, peraí. Aqui ele não falou só terreno e celestial. Ele chamou o outro de segundo homem. Então quem quer que seja o último Adão é homem. Mas diferente do primeiro que é natural, ele é espiritual. Diferente do primeiro que é terreno, esse outro homem é celestial. Diferente do primeiro que é só uma criatura, ele é criador. De quem que a Bíblia está falando? Não sobrou mais ninguém aqui por eliminatória, gente. João 3 diz, tudo quanto foi feito por meio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu, sem empolgado, fui falar para meu pai, o outro Adão é Cristo. Ele, aham. Como quem diz, estava lá o tempo todo. Mas aí eu fiquei bolado, porque eu sou parte de uma geração que era amargurada com Adão. Depois de Satanás, o pior vilão da Bíblia para mim era Adão, gente, sem brincadeira. A gente perguntava para os pastores, se Deus é tão bom, por que os homens ficaram tão ruins? Então, é por causa de Adão. Aí veio de explicar o molde deformado que comprometeu todo mundo. A única coisa que eu, no auge da maturidade dos 15 anos, pensava era o quê? Quando chegar no céu, nós vamos juntar uns brother, nós vamos dar uma coça no miserável do Adão, que azarou a nossa vida aqui na terra. Aí eu penso agora, está comparando Jesus com o miserável do Adão. Falei para meu pai, como? Ele diz, vá conversar com o texto. Sim, senhor. Aí voltei lá na continuação, 48. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. Ele é uma matriz reprodutora que produz gente semelhante a ele. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. Aqui o único contraste é o que cada um reproduz. Mas a comparação é 2 cabeças de raça, 2 matrizes reprodutoras, 2 protótipos. Preste atenção, Deus fez o primeiro para cumprir o seu plano. Deus faz o primeiro semelhante a si, para reproduzir réplicas semelhantes ao Criador na terra. O primeiro falhou. Por que é que você acha que Deus mandou outro? Só para perdoar os pecados do primeiro? Não. Ele diz, vou enviar uma outra matriz reprodutora que garanta que o plano inicial seja cumprido posteriormente. Ele veio formar gente semelhante a Deus na terra. Agora observe. Olha o que diz o verso 49. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. O cerne da obra da graça não é só transformação, mas é a transformação na imagem de Jesus. Vamos lá, Romanos 8, 29. Aos que dantes conheceu, também os predestinou, a fim de que fossem conformes à imagem de seu Filho Jesus. 1 de João 2, 6. Quem diz estar nele, deve andar como ele também andou. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 21. Ele nos deixou exemplo para que a gente siga as suas pegadas. 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Filipenses 2, 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Efésios 4, 13. Até que todos cheguemos a estatura do varão perfeito, Cristo Jesus. 2 Coríntios 3, 18. O Espírito nos transforma de glória em glória no quê? Na imagem do Senhor Jesus. O cerne do Evangelho é a transformação do homem na imagem de Jesus. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Como trouxemos a imagem do primeiro? Por nascimento. Como traremos a imagem do último? Por nascimento. É por isso que Jesus chega para Nicodemos e diz, Nicodemos, presta atenção, se alguém não nascer outra vez, de novo, não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos diz, espera, Jesus, o senhor está querendo dizer que eu vou ter que entrar no ventre de mamãe, ser parido, dado à luz de novo? A Bíblia não fala a linguagem corporal de Nicodemos, mas imagino, de Jesus para Nicodemos, mas imagino mais ou menos assim. João diz que ele fala, você é mestre de Israel, não entende essas coisas. Eu brinco que fosse hoje em linguagem contemporânea, talvez nosso Senhor diria, quer que eu desenhe, Nico? Ele diz, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Está dizendo Nicodemos, o que deu ruim foi o nascimento da carne. Foi isso que te fez semelhante ao primeiro Adão. Se você nascer outra vez do mesmo jeito, vai viver um loop, uma repetição, vai voltar toda vez do mesmo jeito. Nascer outra vez segundo a carne não resolve, só sacramenta seu problema. Deleta isso. Tem que nascer do Espírito. Ele diz, porque aqui, assim como lá, você vai receber um código genético. Ali você recebeu um DNA corrompido, contaminado pelo pecado. Aqui,
você vai receber algo completamente diferente. 1 João 3 diz que a semente de Deus permanece em nós. Gente, o que tem na semente? Um código genético. O que a planta será, já está predeterminado no código dentro da semente. É por isso que você plantar milho não vai colher feijão, porque o que a planta será já está ali. E essa semente trouxe qual código genético? 2 de Pedro 1,4. A fim de que vos torneis participantes da natureza divina. Quando eu e você nascemos de novo, recebemos uma nova natureza, a natureza de Deus. Mas quando nascemos segundo a carne, entramos estragadinho no mundo. A solução está aqui, no novo nascimento. Se inscreva para receber mensagens da